lá, beleza, gente? É bastidores, né? É só quem tá aqui sabe. Olha só, estamos começando mais um Manchinha Cast, tá? Tamo junto aí, mais um super episódio, tá? Já aproveita e se inscreve, tá? Dá aquela força pra gente, porque às vezes você só assiste, mas não clica lá no botão de se inscrever. Então se inscreve aí, tá bom? Ativa o sininho pra você receber as notificações de tudo que rola por aqui no Manchinha Cast, beleza? Quero agradecer aquela galera que tá com a gente aí, dando maior força pra esse canal aqui que conta histórias empreendedoras. Tá? E é muito bacana a gente ver alguns feedbacks aí, né, rolando, pessoas chamando no Instagram, querendo participar com a gente, contar a sua história, outros também, né, parabenizando pelo projeto, né, porque a ideia é essa, contar histórias reais, histórias da vida real, né, de pessoas que estão aí empreendendo, né, o dia a dia do empreendedor, tá? E então eu quero agradecer quem tá com a gente aí, quem entendeu isso e tá dando aquela força pra gente, agradecer o seu Osmar do Tijotelhas, agradecer o Cris da Ciclomotos, agradecer também a Maite Dari Fotografia, agradecer ao Cezinha do Açougue Dois Irmãos, agradecer a Consuelo da Morada Lanche, aos Ovos Manchinha também com a gente e até Contabilidade, tá ok? Tá passando na sua tela, com certeza, o número dessa galera, o contato também. Então, precisou de algum desses serviços, é só você chamar eles aí no Zap ou no Instagram. Beleza? Então, vamos que vamos aqui, porque essa convidada tá sendo super compreensiva, esperando com a gente aqui. Tá no empatia que só, tá bom? Olha só, então vamos que vamos, presta atenção aí, tá? Não vou falar o nome dela de início, não, para você não já matar a charada de cara. Ela tem apenas 36 anos, tá? Ela é mãe do Pedro e mãe da Mora, um casalzinho aí, né? E nasceu em Paraíba do Sul, famosa PDS. Para mim, que trabalhei em empresa de ônibus, é PDS, a sigla. Ela é formada em desenho industrial e se especializou em marketing e hoje é o nome por trás da Mora Branding, a agência que pensa o posicionamento e a produção de conteúdo de muitas empresas de Três Rios e região. Ela foi premiada com a medalha jornalista, e agora será que você fala isso aqui? É Ismael mesmo? Jornalista Ismael Teixeira de Abreu, em reconhecimento por seus vídeos, e hoje traduz arte e cultura em marketing de influência e posicionamento para os seus clientes. Sua meta não é ensinar seus clientes a vender por vender, mas vender com propósito, ética, networking e conexões reais. Show? Entendeu? Então corta para ela, porque quem está com a gente aqui é a Nina da Amora Branding. Oi, beleza, gente? Bom dia, obrigada pelo convite, Manchinha. Tô animadíssima aí para o nosso papo. Top demais, obrigado, tá? Bom demais ter você aqui. Ela esteve aqui, né, no estúdio ia falar da Cristomania, né, porque a gente tem um estúdio paralelo aqui que é da Web Rádio da Cristomania. Ela esteve aqui fazendo um lindo trabalho com a Patrícia Basso, que já passou por aqui também, né, que fala sobre BPO financeiro. Vale a pena você ir lá no nosso canal, tá? Ainda mais você que é empreendedor, né, e assistir esse episódio aí para você entender o que é BPO financeiro. Faz muito bem para sua empresa, tá? Para saúde, talvez seja aí tudo que você precisa para sua empresa, tá? E aí eu vendo a Nina fazendo esse trabalho aqui, eu falei assim, caraca, velho, ela é fera demais. Por quê? Porque é o que eu te falei aquele dia, você estudou sua cliente, tudo sobre ela, a empresa dela, e você criou as perguntas, você acha que deveria ter feito, né? E para poder extrair o melhor dela. Eu achei que ela tinha te dado as perguntas, mas não, você que trouxe todas as perguntas. E é isso que você faz com o seu cliente, né? É uma relação próxima, assim, que eu desenvolvo com meus clientes, né? Eu preciso, de fato, vestir a camisa daquela empresa e entender todas as intenções por trás daquela empresa ou daquele profissional para ser capaz de vender o serviço dele, né? Então, quanto mais próxima, mais íntima vai ficando a minha relação com a empresa, que é a minha cliente, melhor eu consigo traduzir, porque meu trabalho é, em grande parte, traduzir as intenções daquela empresa para o público, né? Dizer a que veio aquela empresa para o público. Então, no caso da Patrícia Bass, grande profissional, excelente profissional, admiro demais ela.
o nosso papel é esse, conseguir vender para as pessoas a ideia de que terceirizar seus serviços financeiros, ou seja, a parte financeira da sua empresa para alguém que entende, faz toda a diferença. A gente mora num país muito desigual, então falar de dinheiro é um tabu, falar de finanças é uma coisa difícil para muita gente, ninguém quer falar quanto ganha, quanto tem de dívida, então é desafiador para mim conseguir construir esse marketing da Patrícia, mas estando próxima dela, a gente consegue traduzir, mostrar para os clientes dela o quanto ela é maravilhosa. Top demais. Mas para chegar nisso tudo aí, né, que você fez, que você faz, tem uma menina lá atrás que é nascida em Paraíba do Sul. Geralmente a galera vem nascer em Três Rios, né? Eu não sou nascido em Três Rios, sou de Viçosa, Minas Gerais, eu sou mineiro, mas geralmente é isso, né, galera? Ó, eu sou de Paraíba, mas vim nascer aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição, né? Você é nascida em Paraíba do Sul. Porque meus pais não são de Paraíba do Sul. Meus pais são do Rio e queriam uma vida mais tranquila, mudaram para Paraíba do Sul um pouquinho antes de eu nascer. Então eu e minha irmã nascemos em Paraíba do Sul de pais forasteiros de fora de Paraíba do Sul. É você e sua irmã? Eu e minha irmã, e aí você nasceu em Paraíba do Sul, então? Nasci em Paraíba do Sul. Estudou? Estudei sempre em colégios particulares, uma parte de Paraíba, mas no fim, assim, ensino fundamental, ensino médio, eu já vim estudar em Três Rios e fui fazer faculdade no Rio. Como é o trajeto aí dos alunos de cidade do interior que querem fazer faculdade. Na época não tinha faculdade aqui em Três Rios, não tinha faculdade perto, assim, mais perto era Juiz de Fora ou Rio. Mas como minha família é do Rio, eu sempre tive a meta de ir pra lá. Era meu sonho, viver o Rio de Janeiro, cidade grande, tudo e tal. Fui, vim. Gostei, mas chegou um momento em que foi o suficiente também. E aí, depois que eu voltei pro interior há 4 anos atrás, foi como se eu nunca tivesse saído, assim, porque meu lugar é aqui. Meus pais não são do interior, mas eu sou uma pessoa do interior. E gosto muito da proximidade com a natureza. Nesse tempo, Três Rios se tornou uma cidade com muito mais coisas, com muito mais empresas, com faculdades, etc. Então é possível eu exercer meu trabalho hoje aqui, porque tem empresa de sobra, né? Tem. Mas quando você foi para o Rio, você já foi para fazer o desenho industrial, faculdade de desenho industrial? Não. Eu gosto muito de arte e criação. Então eu tentei vestibular para algumas faculdades diferentes. Eu tentei desenho industrial, tentei artes cênicas, direção teatral e cinema. E é engraçado que todas elas têm a ver com o que eu faço hoje, né? Porque o cinema eu faço vídeo, a direção teatral eu dirijo muito minhas clientes no momento que eu estou filmando elas, como você viu aqui no Dia da Patrícia. E o desenho industrial foi o começo, a abertura para essa coisa estética. E aí primeiro eu fiz artes cênicas na Unirio, então primeiro eu estudei direção teatral e depois eu fui fazer desenho industrial numa época em que não existia Canva, não existia celular, smartphone, né? Então eu fiz 4 anos de desenho industrial com bacharelado em design gráfico. Saí de lá apta para fazer capas de discos, capas de CDs, DVDs, que era o que eu fazia, né? Eu fiz a capa do primeiro CD de carreira do Momozinho. É mesmo? Eu fiz capa de um monte de CD assim legal, de DVD legal. Até que o Spotify começou a dominar, as gravadoras começaram a cair em declínio, surgiram os smartphones, internet, Canva. Então, enquanto antes, se alguém precisasse de um cartão de visita, de um flyer para sua loja, de um folder com os produtos da sua loja, precisasse necessariamente recorrer a um designer, hoje isso não é verdade mais. Hoje o Canva te oferece ali todos os prompts, os formatos possíveis, qualquer um consegue fazer seu flyer, seu cartão de visita, seu folder, seu cartaz, sua rede social. Então o design gráfico foi caindo em desuso e aí eu fui migrando dentro da criação e cheguei no marketing onde eu estou hoje, onde eu consigo juntar tudo isso e aplicar para venda dos meus clientes. Mas lá você, quando você está falando disso que você fazia lá, você já empreendia, já era por sua conta que você fazia, ou você estava em uma agência? Trabalhava numa agência de design gráfico, que tinha como clientes a Som Livre, a EMI, as grandes gravadoras, e aí eu fazia para essas gravadoras através da minha agência. O empreendedorismo surgiu na minha vida, como na vida de muitas mulheres, depois da maternidade, né? A maternidade ocupa um espaço muito grande na minha vida, é muito importante que eu consiga conciliar a minha vida com a maternidade, né? Meus filhos são muito importantes para mim, foram desejados, foram planejados. Bacana. Então,
o mercado de trabalho é cruel com as mulheres mães, né? Porque é muito difícil conciliar a amamentação com trabalhar, com as horas de uma CLT. Então, o empreendedorismo surgiu na minha vida logo depois do nascimento do meu primeiro filho, que foi o Pedro, para eu justamente conseguir ter uma mobilidade de horário, fazer meus horários e estar Mas próximo ainda do meu lá, filho. ainda lá. No Rio. No Os Rio. dois nasceram lá? Os dois nasceram lá. Não, os dois nasceram lá. São cariocas, já? São cariocas. Não, e o esposo, tá falando comigo nos bastidores, o esposo é carioca, mineiro... O meu marido é argentino, argentino, filho de boliviana com brasileiro. Os pais deles... Nossa! A minha sogra é boliviana, o meu sogro é brasileiro do Recife. Os dois foram fazer faculdade de medicina na Argentina, se conheceram lá, e aí o meu marido e a minha cunhada nasceram na Argentina e são super argentinos, se identificam com a cultura argentina, torce pro Boca Juniors, gosta de comer carne, então é super argentino, assim, E aí os pais dele, depois de formados, médicos, voltaram pro Brasil, e aí ele veio morar no Brasil adolescente e tá aí desde então. E aí eu conheci no Rio, é uma família misturadíssima aí de várias regiões. E aí ele veio também, vocês vieram tudo pra cá. E a gente mudou. E como é que foi a saída dele, essa vinda dele pra cá? Ele acostumado com cidade grande? Quando a gente era casado... Ele entendeu essa... Quando a gente era casado e morava no Rio, tinha filho, já era nosso hábito vir passar final de semana em Paraíba, né? A gente vinha aos finais de semana, curtia a tranquilidade aqui do interior e ele já gostava. E quando a vida lá no Rio começa a ficar mais cara, mais violenta, tem uma violência no Rio que é muito normalizada pelos cariocas, né? As pessoas ouvem tiroteio, e seguem a vida. E nunca consegui normalizar isso, nunca consegui pensar, acabou e seguir a vida. Sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Independente do lugar que eu morasse lá, por melhor que fosse, ouvir tiro pela janela do seu apartamento é comum. E aí a gente já começou a conversar sobre, em algum momento, vir para o interior, criar as crianças com mais qualidade de vida, mais liberdade, menos preocupação. A preocupação de assalto, a gente sofreu assalto lá de levarem o carro, deixarem a gente no meio do nada, sem criança, graças a Deus, antes de ter filho. Mas muitos anos antes tinha tido aquele crime super famoso do menino João Hélio, você lembra disso? Então, olha só como é que a história às vezes se conecta, né? O João Hélio foi aquele menino que foi jogado para fora do carro e ficou preso no cinto de segurança e foi arrastado. Exatamente. Né? Foi arrastado pela rua enquanto eles fugiam, porque eles acharam que o menino tinha caído no chão e foi embora, né? Foi. Então, eu trabalhei na Procargas, que era um setor de cargas da Progresso. E a garagem da Progresso lá no Rio é em Braz de Pina, na Vila Cruzeiro, ali na Penha. Então é do lado da Penha. E eu estava fazendo entrega, inclusive com um motorista que infelizmente faleceu no Covid, e a gente estava na Penha ali, ele virou e falou assim, olha o nome dessa rua aqui. E eu olhei o nome da rua e falei, tá, o que tem? Ele falou, nunca ouviu falar não? Eu falei, cara, não me recordo. Ele falou assim, a gente tá na rua que aquele menino João foi arrastado. Foi aqui nessa rua. Então, assim, pra você que é do interior, você liga um RJTV Rio, lá no Rio, olha, tá perigoso, é isso e aquilo. Agora, quando você tá lá e o cara fala, foi nessa rua aqui que a gente tá. O moleque foi arrastado aqui. Cara, aquilo pra mim era terrível. Terrível. Eu tenho um pavor de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é perigoso, sim, as pessoas vivem lá, ok, e no cotidiano dá para seguir, mas o tempo todo paira sobre você a ameaça da violência, né? E aí, enquanto mãe, ter crianças pequenas na cadeirinha, no banco de trás e saber dessa história, então assim, todo mundo que eu conheço que é mãe e anda de carro no Rio, tem pânico de sofrer um assalto e a criança está presa na cadeirinha do banco de trás e não ter o que fazer. Então a gente já pensava nessa vinda para o interior, pós-pandemia as coisas facilitaram, surgiu uma oportunidade e a gente veio para um bairro que eu queria morar, em Paraíba do Sul, que foi o bairro que eu cresci, que é o Parque Salutares, e aí tô amando, tô super feliz. Quando eu mudei, eu cheguei aqui conhecendo algumas pessoas de quando eu estudava, né? Mas sem networking nenhum de trabalho. Então foi um trabalho do zero, de começar a trabalhar com posicionamento e marketing. Você já começou do zero ou você entrou em alguma agência? Não, comecei do zero.
Thaís, para começar do zero aí, como é que você construiu a agência, né? A Amora Brand. A Amora Branding já existia no Rio fazendo serviço de design gráfico. Já era uma empresa onde eu prestava serviço para capa de disco, capa de CD. Depois que eu saí da agência que eu trabalhava, eu já montei uma marca minha para conseguir fornecer esse tipo de serviço lá no Rio. E antes da minha filha Amora nascer. Então a marca não foi em homenagem a ela. E a Amora tem tudo a ver com a fruta mesmo? Sim. Então eu já tinha a Amora Branding, mas aqui eu estava interessada em começar a fazer esse trabalho de posicionamento de marca, que eu já frequentava esse ambiente de empreendedorismo, já fazia muita troca com mulheres empreendedoras, participava de muitos eventos de empreendedorismo, e aí eu queria fazer esse posicionamento de empresa de forma que eu pudesse aconselhar empresas pequenas, compartilhar meu conhecimento com empresas que estivessem começando, e aí devagar foi indo. Meu marido é chefe de cozinha, né? Trabalhou muitos anos no Copacabana Palace, saiu do Copacabana Palace pouco antes da gente vir para cá, e aí quando a gente mudou, ele montou uma marca de comida argentina, lá em Paraíba do Sul. É mesmo? E aí eu criei um posicionamento tão interessante para a marca e com estratégias de marketing, de design, de cores, uma associação interessante que vendeu muito bem a marca e foi a porta de entrada para outros clientes aparecerem querendo que eu fizesse esse posicionamento para outras empresas. E aí tudo caminhou. Quando você estava no Rio, você falou que já fazia essa questão do brand. Parece que em 3 Rios essa coisa do branding não é tão antiga, é mais algo mais novo, a linguagem mais nova aqui pra gente. Sim. Então no Rio lá com certeza chegou primeiro. Sim. Né? Explica pro pessoal o que é o branding. Explico. Até para quem tem a sua empresa não sabe o que é o branding. Explico. O marketing é a propaganda, né? Marketing são as propagandas que a gente faz às empresas. Então, se você colocar um outdoor, se você distribuir flyers, tudo isso é um trabalho de marketing. O branding pode ser traduzido como o posicionamento. O branding é tudo aquilo que vai além das propagandas. Então, é todo o universo da sua empresa. Qual é o tom de voz da sua empresa? Como ela se comunica? Quais são as cores? Quais são as ações? Então, todo esse posicionamento, esse universo é o que é percebido pelo público quando ele olha para sua marca. Então, quando as pessoas entram lá no Instagram do Manchinha Cast, olhando mais ou menos quais cores você usa, qual tom de voz você usa, quais são as palavras que você usa, ela cria uma percepção do Manchinha Cast. Então ela pensa, acho que esse podcast fala com tal público, fala de determinados assuntos, e aí todo esse posicionamento é o branding, é o que vai além da propaganda, é o universo inteiro da sua marca. Então é isso, assim... Vou dar um exemplo que é um cliente meu queridíssimo, amado, que é a Escola Colibri. A Escola Colibri, se fizesse marketing, faria propaganda, rede social, flyer, outdoor, etc. Quando ela começa a pensar em branding, ou seja, em posicionamento, ela começa a pensar na experiência que as pessoas têm quando as pessoas entram lá, nos eventos que ela vai criar, no tipo de linguagem que eles vão usar, nos uniformes, nos brindes que eles vão dar de final de ano. Todo esse universo é o branding, é o que vai além de apenas propaganda. Entendi. Deu pra entender? Entendi. Não, entendi. E tem algo assim que... porque assim, os dois se completam, né? Sim. Os dois se completam. Tem algum exemplo que você pode dar assim, que não vai adiantar se você fizer um branding, mas sem o marketing... Né, de tal forma, ou você faz muito marketing e fica ali, ou seja, dá até um resultado, mas poderia ser melhor ainda. Perfeito. Perfeita a sua pergunta, ótimo. As pessoas geralmente querem fazer o contrário, elas querem fazer o marketing, mas elas não se preocupam tanto com o brand ou com o posicionamento, né? Então, assim, tem um cliente meu que estava para abrir um negócio há pouco tempo atrás em 3 Rios, e aí a gente pensando a produção de conteúdo, os vídeos, etc. E aí eu falei em um determinado momento para ele, deixa eu te falar, você tem consciência de que se a gente fizer um marketing muito legal na rede social, você vai conseguir trazer os clientes até o seu negócio. Mas se quando eles chegarem no seu negócio, eles tiverem uma experiência ruim, forem maltratados pela pessoa que receber eles, demorar o atendimento, não vai adiantar o marketing bom. Então, assim, você ter um super marketing não adianta se você não tiver um posicionamento, ou seja, um universo de marca completo. Vou fazer um monte de propaganda,
Vou levar o cliente até o seu negócio. Mas se a experiência dele no seu negócio não for satisfatória, não adiantou toda essa propaganda, porque ele não vai voltar, ele não vai indicar para os clientes e ele não vai falar bem do seu negócio. Vai vender uma vez? Então é mais interessante pensar no posicionamento da sua empresa no universo do que nas propagandas. Fazer propaganda, manipular a imagem é uma coisa fácil relativamente. Mais difícil é ser bom de verdade no seu serviço. Então você conseguir tirar fotos bonitas, estar bem apresentado, com as roupas certas, é uma coisa. Mas você conseguir entregar um serviço de qualidade, ser pontual, ser ético, ser humano, é muito mais difícil. Então, o posicionamento é mais importante do que o marketing. Esse negócio abriu, funciona e eles mandam super bem e conseguem traduzir essa experiência. Então, a gente faz uma propaganda, ou seja, um marketing muito bom, leva as pessoas até o negócio e quando elas chegam nesse negócio, elas têm uma experiência muito boa. Então, aí fechou tudo. Aí foi a experiência completa. Elas saem felizes, indicam, voltam. E quando a experiência é melhor ainda do que o marketing, acho que fica melhor ainda, né? Sim, tem empresas que não têm nenhum marketing, que não fazem nenhum tipo de propaganda, mas tem um serviço muito bom. Tem um universo de marca interessante. E não sobrevivem, é o boca a boca. Exatamente. Sobrevivem muito bem de boca a boca. Eu vou abrir um parênteses aqui de uma história que eu lembrei, antes de fazer a próxima pergunta que é relacionada a isso mesmo. Eu ouvi que um cara criou um restaurante fake. Não sei se você ouviu isso. Acho que na Inglaterra. Um restaurante fake. Ele anunciou a questão lá do restaurante e tal, não sei o quê. E as pessoas entravam em contato para poder ir no restaurante. E ele respondia sempre assim: tá lotado, não tem vaga, tá lotado. Não existia o restaurante, tá? Não existia. Ele colocou lá naqueles anúncios que tem, né, e tal. E as pessoas não conseguiam vaga. E aquilo foi despertando nas pessoas, as pessoas foram desesperadas, querendo ir. Querendo ir, não, que não é possível, eu quero ir, que tá sempre lotado, sempre lotado. E ele ficou meses assim, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, já tá cheio, tá lotado. Aí até que um dia, se eu não me engano, ele abriu, mas assim, o serviço era muito simples de tudo. Então assim, a pessoa pedia lá um ovo frito, chegava um ovo frito queimado nas bordas, não sei o quê, mas as pessoas sentavam, comiam como se fosse o melhor ovo e tirava foto que estava naquele lugar. O que foi isso, assim? Você consegue me explicar o que foi isso? Então, ele foi tão bom de marketing, mas tão bom de marketing, que ele conseguiu induzir o julgamento de alguns clientes. Porque lá tem avaliação, não tem dos igual você... Dos clientes. Não, foi questão de chefe, né? Então tem aquela questão de aparecer alguém que é da Michelin, para sentar no seu restaurante, comer e dar 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. O restaurante chegou a ser avaliado como top sem ter existido. Antes, sem ter existido, só das pessoas estarem desesperadas. Porque as pessoas não conseguiam ir e eu acho que marcava, dava 5 estrelas, não sei o quê, e não conseguiam ir. Então, a gente vive numa era de muita enganação nas redes sociais hoje, né? Então, assim, o marketing muito bom consegue te manipular até certo ponto. Você consegue falar, nossa, deve ser muito bom porque tá cheio. A estratégia de marketing dele tá funcionando. Nossa, deve ser incrível porque eu não consigo vaga. Isso vai te influenciando a quando chegar lá, ter um julgamento alterado. Eu duvido muito que se um avaliador de fato da Michelin fosse lá, desse estrelas para essa pessoa. Mas o que acontece é essa manipulação da massa, né? A gente vê muito isso. Eu vejo muito isso aqui no interior, inclusive. Pessoas que são tão boas em manipular a autoimagem que conseguem clientes e conseguem até clientes que se convencem de que aquele serviço é bom, mesmo não sendo. Isso que aconteceu. Mas não vai ser possível convencer a todos os seus clientes de que é bom. Um ou outro ficou influenciado pelo hype, que é o que a gente chama, tá no alto da tendência. Ai, nossa, tava sempre lotado. Então vou comer esse ovo aqui meio frio, mas deve ser assim a proposta e tudo e tal. E surfam no hype. Mas a longo prazo, isso não se sustenta. Não sustenta. Aí eu vi recentemente também, e vi em vídeo, o cara que encheu garrafas de água
da torneira mesmo, só que é uma garrafa tipo de champanhe, assim, tal. A garrafa custava $2.000, não sei. E fez tipo uma degustação, né? E as pessoas foram até aquele local e bebia da água e eles... Nossa, pô, lembrei que agora do amigo nosso... O Carlinhos, um amigo nosso em comum, né, do Júlio. Cara, vai pro céu, não. A mãe dele, chegou uma época em Três Rios que a água, não sei se estava com muito cloro, alguma coisa assim, né? Então tava forte. E a mãe dele falou assim: olha, tem a tal da Rua da Mina aqui na Vila Isabel e enche água lá pra gente e traz pra casa, pô, água de mina e tal. E ele todo dia montava na bicicleta dele com vários litros, garrafas de 2 litros, e ia lá e enchia. Aí num dia da semana ele tava cansado e falou assim, com preguiça, ele falou: eu não vou lá não. Não vou não. O que ele fez? Encheu da torneira as garrafas e deixou lá. E a mãe dele chegou do trabalho e tal. Nossa, não sei o que. Que bom, você foi, encheu, né, e tal. E ela botou no copo e bebeu. Ela... nossa, né? Água de mina é outra coisa. Olha, é fresquinha, é leve e tal. E ele, assim, é um cara muito engraçado. Ele não se segurou, ele começou a rir e contou pra mãe dele que não era a água. Pra você ver, na mente dela, ela bebeu e achou o máximo. E o cara, eu vi o vídeo, o cara engarrafou várias da torneira com uma garrafa chique, colocou lá e fez tipo a degustação. E as pessoas sentaram, beberam e estavam maravilhadas com aquela água. Maravilhadas com aquilo. Tem duas coisas. Uma embalagem chique, né? Maravilhadas. Tem duas coisas aí nessas duas histórias, né, que são interessantes. Assim, uma que norteia muito a minha pesquisa e o meu trabalho, que é a psicologia e a psicanálise, que as pessoas gostam de se sentir pertencendo a algum grupo. Então, se elas acham que aquela água na garrafa cara, elas vão achar que elas estão pertencendo a um grupo chique. Então, é fácil de enganar. E no caso da mãe do seu amigo, é o efeito placebo, que acontece muito, que os laboratórios usam até hoje para testar remédio, né? Verdade. Então, assim, você dá essa água aqui para um monte de gente, pergunta qual tá boa. Ela bebeu acreditando que era a água da mina, então ela sentiu o gosto de mina. É o efeito placebo. Tem gente que toma placebo, remédio placebo, e tem o efeito, e fica curado. Fala, não, funciona. Criança, né? Fala ali, tô sentindo dor, sentindo não sei o que. Você dá uma bala, fala que toma com remedinho. Uma água com açúcar, toma melhorou. Aqui. Melhorou. Então nossa mente prega peças, né, gente? Às vezes. É verdade. Então, até relacionado a isso, qual é o seu conselho que você dá para as empresas que querem criar um posicionamento forte no mercado, mas não sabe assim, por onde começar? Porque às vezes tem essa questão, já vai pro Canva, já faz artes, não sei o que, ou tem quem faz, mas essa questão o meu conselho é, primeiro, se preocupar com 100% da sua operação, do seu serviço, do seu fornecimento de serviço para o seu cliente. Tá tudo bem nesse fornecimento de serviço? Tem alguma coisa que possa ser ajustada? Esse é o primeiro passo. Porque não adianta qualidade máxima, ética, pontualidade, fazer valer a sua palavra, atender bem as pessoas. Então, assim, isso é a base. Antes disso, não dá para pensar em posicionamento. Você vai fazer um posicionamento que vai ser falso. Então, o primeiro passo é pensar em como você pode fazer o melhor atendimento possível para o seu cliente, porque isso já vai ser uma propaganda para boca a boca, né? Exatamente. Uma vez que a gente já melhoramos tudo que estava ao nosso alcance, nossa equipe tá treinada, tá tudo funcionando, vamos pensar na experiência do nosso cliente. Aí existem várias variáveis que envolvem, né? Quanto você tem de dinheiro para dispor para fazer esse investimento de marketing, fazer produção de conteúdo, fazer vídeo. Hoje em dia, as redes sociais são muito fortes, né? É muito mais importante. No interior, aqui onde a gente está, por exemplo, já tive clientes que me perguntaram: Nina, será que eu faço propaganda no rádio? Nina, será que eu boto buzz door nos ônibus para fazer a propaganda? Tudo isso depende. Mas o alcance muito grande está dentro das redes sociais. Então, nas redes sociais, você consegue começar a pensar um posicionamento. Mas, primeiro, oferecer um serviço de qualidade, sem dúvida. Sem dúvida, é verdade. Porque você falou boca a boca, né? Já vai ali gerando uma credibilidade, ter marketing bom, uma imagem maravilhosa, pessoas bonitas, bem vestidas, o cliente contrata o seu serviço, você demora 15 dias para entregar, responde mal,
não adianta. E não para adianta. crescer, às vezes, não é tão rápido, mas para cair é rápido demais, não é? Se você começar a gerar toda essa ineficiência A na gente entrega está do numa produto. cidade pequena, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas comentam. Outro exemplo interessante que eu vi aqui em Três Rios há pouco tempo, não era cliente meu, um negócio de comida que ia abrir, estava a maior expectativa, as pessoas super animadas, ansiosas, quando abre, passando na frente da obra, querendo saber quando que ia liberar, todo mundo louco para ir, como no restaurante virtual lá desse cara. E aí abriu, eu fui na primeira semana. Cara, os garçons não estavam treinados, não tinha cardápio funcionando ainda, não tinha nada funcionando ainda, só tinha um espaço bonito. E aí os donos e os garçons o tempo todo se desculpam, mas desculpa porque o cardápio não ficou pronto ainda e não sei o que tem ainda. Então assim, era o momento de abrir? Não era o momento de abrir. Eu por ter tido essa experiência ruim, eu fiquei assim, 5 meses antes de querer dar uma nova chance. Enquanto se eles tivessem esperado para estar com treinamento em dia, para estar com cardápio funcionando, para oferecer uma experiência maravilhosa, nesses 5 meses que eu não fui, eu teria voltado várias outras vezes. Então não adianta uma loja bonita, tudo belíssimo, uma obra caríssima, maravilhosa, se o serviço básico não está funcionando. Essa pessoa queimou a largada. Vamos abrir então do jeito que está mesmo e a gente vai... Cara, mas um cliente que vai ter uma experiência ruim, ele não volta por muito tempo. Então, assim, ter o seu serviço funcionando bem vale mais do que uma boa propaganda antes da hora. E você falou isso daí, eu lembrei que eu trabalhei na Ricardo Eletro aqui em Três Rios. Uma experiência nem um pouco agradável, assim, por essa questão. Eles abriram antes do novembro, sei lá, o dezembro, que ia chegar o Natal, né, para vender mais, porém... sem sistema nenhum instalado, era formulário. A loja lotou, porque o Ricardo era o quê? Cobrimos qualquer ofensa. Não tinha espaço para andar lá dentro, lotado. E os caras assim procurando o código da cama, o código não sei o que, no papel. Porque o sistema não funcionava, tinha que preencher formulário, anotar que... E são vários códigos, produtos muito parecidos. Então, assim, gerou uma experiência horrível para as pessoas. Com certeza. Né? Porque tudo que se via era um grande propaganda que o Ricardo fazia. Né? Ele dava a cara, botava a cara dele, né? E para entregar, eram os outros que queriam a cama no final do ano, a cama ia chegar em fevereiro. Então, assim, experiência foi horrível porque não estava na hora de abrir. Existe ainda o Ricardo Eletro? Fechou. Não, ela fechou aqui em Três Rios, né? Não se sustentou aqui em Três Rios, mas se eu não me engano, ele vendeu o grupo. As pessoas até criticam muito ele, mas eu entendi ele explicando. Ele fez uma fusão com uma loja conhecida, agora eu não estou me lembrando o nome dela. E aí ele, igual fez Casa Bahia Ponto Frio, né? Mesmo dono e tal, né? Então ele fez uma fusão também. Porém, um grupo norte-americano comprou o Ricardo Eletro. Então comprou a Ricardo Eletro e aí eles que fizeram que a Ricardo Eletro acabasse mesmo, mas enquanto estava sob a gestão do Ricardo ainda funcionava bacana e tal, né? Enfim, né? Mas ele até nesse caso que você citou, uma pessoa que vá lá e compra uma geladeira e tem uma experiência péssima, até um pouco menos mal, porque ela não vai comprar uma geladeira toda semana. Exatamente. Vai demorar 1 ano para voltar. Agora, quando se trata de comida, por exemplo, que você tem possibilidade de atender aquele cliente todos os dias, se ele quiser, exatamente, uma experiência ruim vai matar seu negócio. Com certeza, com certeza. Você falou sobre vender, né, com propósito, ética, né? Como é que você acha que as empresas podem equilibrar assim, a necessidade de vender com a responsabilidade, sei lá, social, ambiental? Isso é uma pergunta complexa, porque hoje em dia está muito sobre isso, né? Tem essa responsabilidade também social, ambiental. Não, acho que não pode ser a qualquer custo, a qualquer preço. Eu acho que isso é importante, de fato, né? Eu acho que o público começou a demandar por mais transparência por parte das empresas, começou a mudar, a ter essa percepção de valores mudados recentemente. Então, sim, de fato, as pessoas se preocupam com sustentabilidade, com representatividade dentro das empresas. Nas grandes capitais, hoje em dia, as grandes empresas têm um consultor de representatividade, que é alguém que vai olhar para aquela empresa e falar: por que nesse setor tem 90% homem e só 10% mulher? Por que nesse setor aqui
não tem nenhuma pessoa negra trabalhando? Ou por que só tem pessoa negra trabalhando nesses cargos de base? Então, assim, é uma demanda do público com a sociedade em constante evolução que as empresas tenham os seus valores alinhados com os valores do consumidor. E em tempos de rede social é mais possível perceber, porque tem denúncia, tem funcionário que sai da empresa e fala como eram as coisas. Então, assim, eu acho que cada vez mais é importante ter ética e transparência dentro da sua empresa. Fazer boas ações, estar preocupado com a comunidade em volta do lugar que você ocupa. A minha empresa lucra aqui na cidade de Três Rios. Então, como que eu posso devolver um pouco para essa cidade tudo que ela me oferece? Como que eu posso contribuir aqui na minha cidade, ou dentro do meu bairro, ou na minha rua? Eu acho que as empresas que têm esse interesse genuíno em trocar com a comunidade que está em volta dela, seja a rua, seja o bairro, seja a cidade, se dão melhor do que as empresas que visam exclusivamente o lucro. Né? Entender o seu cliente, então, é importantíssimo você entender, igual você falou, entender o bairro, entender o local, entender onde você está, quem está à sua volta, né? Sim. Para você fazer uma comunicação mais assertiva. Sim. Não só querer vender por vender. E isso é um posicionamento meu, inclusive. Eu não quero vender por vender o meu trabalho. Então, eu não vendo o meu trabalho para uma empresa que eu acho que não está alinhada com os meus propósitos. Se tiver uma empresa que trata mal os funcionários, que só nega impostos, vamos dizer, talvez eu não me adapte, sabe? É uma via de mão dupla. Se a empresa precisa muito de mim para que eu transpasse para o público os valores dela não podem estar indo diametralmente contra os meus. Então é um match assim que eu dou com os meus clientes. Eu preciso admirar eles para eu ser capaz de vender a empresa deles. Eu preciso achar um trabalho muito bacana, e eu acho um trabalho muito maneiro, todos os meus clientes, as pessoas que eu me associo, para conseguir vender. Eu não vou conseguir vender e falar, nossa, essa empresa é incrível, se eu não achar isso. Então é isso. Você já precisou fazer isso? Tipo, a gente pergunta se eu demitir cliente, você precisou sair de uma empresa que o senhor olhou e falou, peraí. Já eu não quero ser a pessoa responsável por enganar. Dar ideias que vão enganar as pessoas do outro lado. Já demiti vários clientes, Manchinho. Vários? Já. É chato. É chato. Mas não funciona às vezes, sabe? Não que sejam clientes que tenham feito coisas muito graves ou muito sérias, mas que assim, não estão alinhados comigo. E aí eu já demiti alguns clientes. Assim, acontece. Eu indico para outros profissionais, eu tenho colegas que fazem esse serviço também, então eu falo, olha, não consigo mais te atender, mas vou indicar você para o colega tal, para ver se vocês conseguem se entender. E é isso. Entendi. Eu vi igual você fazendo aqui com a Patrícia, né, igual eu falei um pouco no início aqui, o jeito que você fez, e que eu achava que ela que estava te passando tudo aquilo dali para você só perguntar e ela responder ali no vídeo, né? E foi tudo assim, algo que você criou, né? E como é que é esse seu processo criativo, assim, quando você está trabalhando num projeto de marketing, de branding? Como que é isso? Porque assim, eu olhando para você, me dá muita impressão, tipo assim, cara, isso é muito seu, da sua personalidade, do seu coração, parece que você tem feeling pra isso é seu, sabe? É coisa que às vezes não sei se dá pra explicar tanto, mas como que é isso? Ou você estudou isso, você treina, você tem um lugar que você vai, pesquisa, um site, alguém que te inspira e você se baseia naquilo dali, parece que é muito seu, cara. Eu pesquiso tudo de todos os assuntos, assim, eu me interesso por muitas coisas diferentes, isso me dá uma bagagem de referência que me ajuda muito, mas uma coisa que eu pesquiso demais é tendência de consumo e tendência de comportamento, e eu falo para os meus clientes que é do interesse de todos que empreendem estudar esse tipo de coisa, como que o público tem se comportado. Então eu vejo assim, abriu uma cafeteria em Belo Horizonte que serve um tipo de almoço diferente que tá bombando por lá, já fico de olho. E no Japão, numa cidade tal, eles inventaram uma embalagem de bebida que é muito fácil de você carregar pela rua. Fico de olho. Então, assim, eu tô o tempo todo de olho em como o consumidor se comporta, seja onde for, porque isso vai chegar aqui. Se no Japão hoje eles estão com um copo que é fácil de carregar, em algum momento isso vai chegar aqui. Então, assim, eu pesquiso muito tendência de consumo e tendência de comportamento. Com isso, eu consigo ajudar meus clientes. Quando eu assumo uma cliente como a Patrícia Bastos, que é de financeiro, que é um
universo bem longe do meu, porque como eu sou de humanas, as exatas e as finanças são um grande mistério para mim, aí eu mergulho nesse universo e começo a pesquisar como que os outros profissionais de BPO se comportam, quais serviços eles vendem, como que eles se apresentam na rede social, como que as mulheres BPO se apresentam na rede social. É uma imersão. Vou, como se fosse um ator se preparando para um papel, eu faço a pesquisa assim, melhor que eu posso, e é uma coisa que me dá muito prazer, pesquisar. Assim. E ali você aplica o seu jeito. E aí vem as suas sacadas. Isso aí. Aí eu aplico as minhas sacadas. A Escola Colibri, que é outro cliente meu, eu tô sempre de olho nas escolas do mundo inteiro. Então eu vejo como que escolas do interior do Rio Grande do Sul, ou de Nova York, ou da Finlândia, ou da Escócia, o que eles fazem, o que eles fazem de legal, o que eles fazem de interessante. Tudo é referência para mim, assim. Mas eu acho que essa minha paixão por pesquisar e conhecer coisas novas é um diferencial. Isso é um diferencial. É porque aí você se aprofunda, você entra, né, no universo daquela empresa que quer te contratar. Igual você falou da Patrícia. A Patrícia é área financeira, mas você também falou do Colibri, que é colégio, né? Cita algumas empresas aí, ramos que você atende. Odontologia, clínica médica, médicos individualmente, maratonistas, atletas, que mais? Loja de roupa, loja de mala. Eu tenho como... Universo, às vezes, bem distinto, né? Produtos e serviços. E como você vai me ouvir falando várias vezes nessa palavra ética aqui, que é uma coisa que norteia meu trabalho, eu não pego 2 clientes que sejam concorrentes diretos. É mesmo? Então, assim, se eu tenho como cliente uma loja de mala, eu não vou pegar um outro cliente que venda mala também. Eu não vou conseguir falar para o meu público de 3 rios que esse é o melhor e que esse é o melhor. Entendi. Então, dentro de cada ramo, eu tenho um cliente. Eu não repito. Eu não vou pegar outra escola, não vou pegar outro centro clínico, não vou pegar outra clínica veterinária. É um de cada. Cara, excelente. Excelente. Realmente vai incomodar. Né? E se você tiver hoje na Amora Branding, você tem alguém que trabalha com você? Eu tenho alguns colaboradores que eu terceirizo, que fazem edição para mim, ou que fazem captação para mim. Quando é um evento maior, eu levo uma equipe para me ajudar a fazer captação e edição, mas as estratégias são sempre minhas, né? A linha editorial e a linha estética sempre sou eu que direciono. É você que senta com o cliente para conversar com ele, você apresenta o que você vai trabalhar naquele dia, ou você pergunta o que ele quer? Não, inicialmente eu preciso ouvir muito esse cliente, saber quais são as intenções dele. Se é uma médica que faz tratamentos estéticos, quais são os tratamentos que ela acha mais interessante que a gente venda, que a gente fale sobre, quais são os buracos da agenda que a gente está precisando preencher. Ai, Nina, eu não tenho muito paciente na segunda-feira. Como que a gente soluciona isso? Ouvir quais são as dores desse cliente, quais são os problemas que eu posso ajudar ele a solucionar. A partir daí, eu traço a estratégia, mas é sempre um bate-bola, né? Os clientes me trazem insights muito interessantes. Essa troca entre eu e eles é que faz a roda girar, assim. Os clientes que me contratam e esperam que eu vá fazer absolutamente tudo, que eles só vão receber, costumam ter um desempenho pior do que os clientes que são super engajados. Nina, tive essa ideia também, vi essa referência aqui, o que você acha disso? E a gente vai trocando. Eu preciso que o cliente esteja empenhado e engajado também nesse trabalho todo. E principalmente ele, né? Porque é sobre o negócio dele. É o maior interessado. Tem que ser o maior interessado. É o maior interessado. Se você pudesse ter um superpoder para poder ajudar os seus clientes, qual que seria? Assim, que iria te ajudar demais no dia a dia? Olha, eu acho que assim, instalar neles imediatamente a facilidade de falar para as câmeras. Porque essa é uma dificuldade de muita gente. Buscando lá do meu início na direção teatral, eu uso muito isso. Eu queria muito ser preparadora de atores. Eu queria ser essa pessoa que prepara alguém para fazer um papel numa peça, ou num filme, ou numa novela. Então eu ajudo muito os meus clientes nesse processo de se tornar mais à vontade para falar em frente às câmeras. É muito difícil. A gente fica o dia inteiro no celular vendo as pessoas falando super bem e a gente acha que é só ligar e que a gente vai conseguir
conseguir. E não é. É um desafio, é muito difícil. Tem gente, Nina, já tô com tudo na cabeça, tá tudo, já sei o que eu vou falar. Eu ligo, trava, não sai nada. Então eu acho que se eu tivesse um superpoder, essa habilidade de plim, jogar assim, de desinibição completa, ajudaria muito, com certeza. Com certeza. Bacana, realmente. Pô, e isso daí pra você ver, né? Algo que você fez que realmente ajuda muito a você atualmente, que foi essa questão de direção artística, né? Pô, isso daí com certeza te ajuda a você dirigir aquela pessoa ali, deixar ela mais à vontade. Porque às vezes você só chegar e falar assim, vamos lá, então vai, fala pra câmera. Ou tem gente que não tem necessariamente vergonha, mas que começa a falar pra câmera e fala de um jeito muito engessado, ou fica muito sério e não percebe. Então eu vou dando esses ajustes finos. Dá um sorrisinho. Não fala fala pra. A gente não fala para na vida real. Vou levar esse aqui para o manchinha. Não, a gente fala pra. Estranho. Então esses ajustezinhos finos fazem o conteúdo fluir melhor e mais naturalmente. Faz uma diferença absurda no resultado final. Você falou que é mãe de 2 crianças, né? Do Pedro e da Amora. Muita coisa. Quantos anos que eles têm? O Pedro tem 9 e a Amora vai fazer 6. Vai fazer 6. E como que você faz para manter assim a sua calma, a sua sanidade para poder administrar tanto, né, a criação de 2 crianças com a sua agência? Eu mantenho a calma tendo a consciência de que o que a gente passa na infância fica com a gente pro resto da nossa vida, né? Então eu tenho essa responsabilidade de não deixar que um dia ruim meu se transforme num trauma que os meus filhos vão levar pro resto da vida. Porque às vezes a gente um dia ouve uma coisa do nosso pai ou da nossa mãe de um jeito mais ríspido e aquilo fica com a gente, né? Então eu trato a infância assim com muito preciosismo, com muito carinho. Eu gosto muito de criança. E aí, nossa, o desafio é ficar longe deles para trabalhar para mim, porque eu amo muito. Eu não deixo jamais que os meus problemas se tornem problemas deles. Quando a gente tá junto é para ser maneiro, para ser legal, é para construir memórias que vão fazer uma base para um futuro brilhante deles. Assim, eu quero que eles se sintam seguros, amados, aceitos do jeito que eles são, olhados. Então, não existe chegar estressado e perder a paciência com eles, não. Pra mim, não existe. Cara, bacana. Então, você consegue ter esse poder, você tem um superpoder de virar essa chave quando um dia, às vezes, não foi tão bom, né? O que deixa seu dia não tão bom? Quando do serviço, não, informações externas sobre o país, sobre o mundo. Muita coisa, assim. Eu digo isso que não grito com eles, mas sem nenhuma pretensão de parecer perfeita, né? Não existe ninguém perfeito, nem mães perfeitas, nem nada disso. Mas uma coisa que deixa meu dia ruim, já sei, ser copiada. Ser copiada? Ser copiada. É um grande mistério pra mim. Por que a gente não se sente lisonjeado quando copiam a gente? Por que a gente se sente chateado? E aí acontece com uma certa frequência de ver um vídeo de algum concorrente, caramba, copiou exatamente nossa estratégia, nossa linguagem, nossa edição, e eu vejo na hora, óbvio, fui eu que inventei quando outra pessoa tá fazendo. Então isso dá uma estragadinha no meu dia. E era pra você ficar feliz, né? Assim, era todas as pessoas, me admirou, né? Gostou do que eu fiz. A gente só copia, não, que bom. Mas nada se cria. Então, aquele negócio do nada se cria, tudo se copia, não funciona contigo. Se você estivesse na época do Chacrinha, fala Chacrinha, na internet, nada se cria, tudo se copia. Porém, eu amo uma palavra que se chama releitura. Você se inspira e faz uma releitura. Então, copiar exatamente igual, muitas vezes eu acho falta de criatividade, caído, assim. Claro que eu me inspiro em vários, repito coisas que eu vejo, mas eu dou meu toque, eu mudo alguma coisa, eu mudo outra. Mas é um grande mistério, assim. Eu já conversei com outras mulheres empreendedoras sobre isso. Por que a gente se sente mal quando a gente é copiado, ao invés de a gente se sentir
admirada. Admirada, né? Mas incomoda. Você falando isso aí, realmente é algo que a gente tem que ter uma maturidade para tentar diferenciar, né? E não tô falando que você é imaturo, isso é algo que realmente, né? Foge do controle. Foge do controle, é isso. Né? Eu faço delivery de ovos, né? Entrego na casa. E eu fui num prédio onde eu faço entrega e o rapaz me deu um cartãozinho e falou assim: esse cartão aqui é seu? Eu olhei assim e tava lá. Fazemos entregas e tal, delivery. Copiou seu modelo de negócio. Exato. Né? E ao mesmo tempo que eu fiquei assim, incomodou um pouquinho, né? Mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, bacana. Pô, tem espaço para todo mundo, né? Olha quantas pessoas comem ovos, pô, eu não consigo atender todo mundo, né? E ao mesmo tempo que incomodou um pouquinho, mas eu achei legal. Né? E a concorrência ela é boa. Sabia? Não, eu acho. Ela é boa. Sabe por quê? Sabe por quê? Isso acaba, às vezes, até trazendo cliente para você. Por quê? Vamos dizer o seguinte. Vamos dizer, não estou torcendo para isso, mas vamos dizer que essa pessoa preste um mau serviço. Ou deixe a desejar em alguma coisinha. Aí, peraí, não gostei desse aqui. Mas tem esse outro cara que faz isso também. Então deixa eu ligar pro Manchinha aqui, deixa eu experimentar. E se eu fizer uma entrega melhor, né? Se eu entregar uma qualidade... uma experiência melhor, eu ganhei esse cliente e fora o boca a boca, né? Então, às vezes, é a mesma coisa no seu caso. Eu acho que a concorrência é muito saudável. E você já bateu de frente com essa pessoa que fez sem encontrou na rua, você passou... Não, direto. Como que é essa pessoa? Sou simpática. Tem vontade de gastar seu real primário? Não. De jeito nenhum. Nada vale meu real primário, de jeito nenhum. Tenho filhos pra criar. Não. Eu acho que a concorrência saudável faz todo mundo se movimentar quando surge um concorrente. Você falou, tenho que melhorar aqui porque tem uma concorrência. Pra mim, mesma coisa que você, eu não sou capaz e nem quero atender a cidade inteira. Então eu acho ótimo que tenha parceiros. Eu tenho um monte de gente que trabalha na mesma área que eu, que faz o mesmo serviço que eu e que quando eu não posso atender, hoje eu tô com a agenda fechada, eu indico para esse cliente. Eu indico super tal. Mas é isso, sim. Eu acho mais legal quando você tem um concorrente que você admira. Bacana. Você fazer uma ponte, fazer uma amizade. Oi, cara, você montou um delivery de ovo, eu também tenho isso. Que maneiro, como é que você faz? Eu faço isso. Legal, você precisa de alguma coisa, quebrar o seu veículo, fala comigo. Por que você faz uma associação? Eu acho mais interessante do que ficar olhando de longe, copiando, jogando um hate, sabe? Acho mais interessante a gente se unir mesmo. Exatamente. Tem espaço para todo mundo, sempre tem espaço para todo mundo, com certeza. Também ia dar conta se todas as empresas te procurarem aí para poder Deus me livre. fazer. Mas você tem vontade de expandir, de ter mais alguém com você? Ou não? Você acha que é algo que ainda está muito do seu jeito, que você... nesse momento eu não penso em expandir. Eu gosto de fazer esse trabalho numa escala menor. E poder ter mais controle criativo, poder estar mais próxima dos meus clientes. Eu não consigo pensar em escalar o meu negócio sem perder a essência nesse momento, sabe? Eu acho que hoje a gente vive num mundo também que cobra da gente que a gente esteja sempre querendo aprimorar e melhorar, o que por um lado é bom, mas por outro gera uma sensação de insuficiência eterna. Então, tô bem, tô com a agenda fechada, mas agora eu preciso crescer, aí agora eu preciso ter 20 clientes, agora eu preciso ter 30, eu preciso ter 40, eu preciso ter 50, e a gente nunca para contemplar o momento que a gente está. Então, nesse momento, eu tô muito feliz com o que eu tenho, quero contemplar e não achar que é pouco, que agora eu tenho que ir pra cima e mais. Prefere ser grata pelo suficiente? Prefiro. Nesse momento, prefiro, com certeza. Ter tempo com os meus filhos, que é uma coisa que importa pra mim. Você não abre mão? Não abro mão, de jeito nenhum. Não, enquanto eles são pequenos, eles vão crescer. Quando eles crescerem, eu penso, mas agora eles ainda precisam muito de mim e eu deles. Então, nesse momento, eu preciso ter tempo pra estar com eles. Não me interessa escalonar o meu negócio agora. Não vale crescer a qualquer preço. Não vale crescer a qualquer preço. E pra mim tem coisas que valem mais que dinheiro. Meu tempo vale mais que dinheiro. Minha saúde vale mais que dinheiro. Tempo de qualidade com os meus filhos vale mais que dinheiro. Então, assim, se eu puder ganhar muito mais dinheiro e tiver que ficar pouquíssimo com os meus filhos, não vale a pena esse dinheiro pra mim. Entende? Então é isso. Assim. As pessoas acham estranhíssimo, né? Porque todo mundo quer só dinheiro. Mas saúde mental, tempo com a minha família é mais importante que dinheiro pra mim. É porque o que você falou é uma verdade. Os filhos vão crescer. Rápido. Eles mesmos vão querer, não, peraí, deixa eu sair, não, eu tô ali. Vão acabar passando menos tempo com a gente. Com certeza. Né?
Você tem filho também? Tenho um filho de 10 anos e uma menina de 1 ano e 5 meses. A cara do pai, mas ela é bonita. E assim, e meu filho com 10 anos, você vê aquele menino já grandão e fala assim, pai, pô, deita comigo aqui, ou dorme comigo, só até ele pegar no sono e tal. E eu faço questão de fazer isso, sabe? Porque ele vai crescer, vai chegar uma hora que ele não vai. Já tem algumas coisas que ele já não quer mais, que eu quero que ele dá beijo nele toda hora, eu quero que pedir beijo nele toda hora. Ele, pai, de novo, pai, peraí. Se eu quero, aí eu brinco com ele, eu falo, pai, eu vou morar em São Paulo quando eu crescer. Eu falo, então, mas e na hora de dormir? E meu beijo? Você vai ter que vir pegar um ônibus, então vim aqui, me dá meu beijo e dormir. Não, eu vou mandar uma mensagem pelo celular. Exatamente. E dói você imaginar, sabe? É estranho, né? Mas dói você imaginar que... O meu de 9 também não quer que eu vá andando até a porta do colégio com ele já quer andar tá um tempo sozinho. Então, assim, quando eles forem crescendo e ganhando a independência deles e alçando os voos deles, que é a meta, tudo bem. Aí eu vou dispor de mais tempo para pensar em escalar meu negócio, em trabalhar mais, etc. Por enquanto acho que vale muito a pena a gente criar boas lembranças. Eu acho. Né? Eles amanhã falam assim, cara, minha mãe fazia isso. Quem pesquisa pessoas no leito de morte, tem alguns pesquisadores que se dedicaram a ir conversar com pessoas que sabiam que iam morrer no fim da vida e perguntar quais são seus arrependimentos, o que você gostaria de ter feito diferente. Todas as pessoas, praticamente, no leito de morte dizem que o maior arrependimento delas é não ter passado tempo suficiente com os filhos, com a família. Teve ninguém que falou assim, eu queria ter trabalhado mais e ficado menos com a minha família. Não tem, porque quando você morre, o dinheiro fica, sabe? Então, assim, por mais que a gente queira proporcionar qualidade de vida e conforto para os nossos filhos, eles precisam muito mais da nossa presença do que de brinquedo caro, do que de viagem cara. Então, minha meta é essa. Isso aí é importante para mim. Excelente. Não quero chegar no fim da vida e pensar, nossa, ganhei muito dinheiro, mas fiquei pouquíssimo com os meus filhos. Não quero. Quero o contrário. Excelente. Eu fico imaginando aqui você partilhando isso com seus clientes, até de repente alguma conversa mais amistosa, né? O quanto de reflexão você pode levar para a vida deles, para que no último dia eles também não tenham, né? Com certeza. Esse peso aí na consciência. Então, a nossa responsabilidade, no caso aqui, a sua responsabilidade, né, vai muito além só do marketing, do branding, né? Vai muito... eu diz muito de consciência também, né? A gente você já parou para pensar nisso? Você tem isso? Você leva isso com você ou não? Isso é algo que você leva para você, mas na parte profissional eu não me importo tanto. Até porque eu não tô aqui. Não é sua obrigação. Sim. Mas eu digo, às vezes, com quem você já adquiriu uma certa amizade. Eu não tô aqui para dizer como que as pessoas têm que viver a vida delas, né? Eu faço as minhas escolhas para minha vida. Mas a maioria dos clientes acaba se tornando amigo e a gente troca muito. E aí eles veem que o meu estilo de vida é esse e acabam, quem acha legal acaba se influenciando e vendo que a minha visão é essa, com certeza. E tem gente que pensa, não, minha meta é trabalhar o máximo possível e tudo bem também, cada um livre para fazer suas escolhas. Mas lá na frente... no leito, você vai ter que responder o que foi mais importante. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ter filho para ter alguém para cuidar de mim quando eu for velho. Mas você tá cultivando essa relação no hoje para ele querer cuidar de você quando ele for velho? Não adianta a gente ficar contando que eles vão... Primeiro que eu sou contra ter filho para cuidar da gente na velhice também, tá? A gente ter filho para eles fazerem o que eles quiserem da vida deles. Mas quando é um vínculo que é cultivado no dia a dia com essa criança, com esse filho, o vínculo segue ao longo da vida, né? Agora, chegar no fim da vida, quero que cuide de mim, e o filho vai falar, sei nem quem é você, a gente nem trocava ideia, a gente nem tinha intimidade, não sei se eu quero cuidar de você. Deixa eu ver quanto que é um asilo aqui. Exatamente, se eu puder pagar, eu prefiro te pagar. Exatamente. Você é um especialista em marketing, né? Mas será que você consegue vender um produto que não presta? Eu acho que eu conseguiria, eu só não ia querer. Já conversa, tudo que a gente já conversou aqui realmente não te incomodaria muito. Você vê muito isso, você vê assim, um marketing muito bom, muito bem feito, mas você fala, cara, você já comprou alguma coisa, você fala, caramba, excelente o que me fez chegar até aqui, mas isso aqui não presta. Eu comprei. Como eu fiz faculdade de desenho industrial, de design gráfico, rótulo é uma coisa que me engana direto. Quando eu vejo os produtos modernos, assim, quando eu viajo, vou para algum lugar, vou para São
Paulo, aí vejo um refrigerante com um rótulo lindo, moderno. Ai, gente, vou comprar que isso é bom, com certeza. A pessoa que fez esse rótulo, e aí é horrível, porque era só um rótulo bonito. Ou vinho, que eu não sei, não entendo nada de vinho. Eu tenho umas amigas que gostam de beber vinho. Quando eu quero dar de presente, eu escolho pelo rótulo, bonito. Ah, isso aqui é tão lindo, tem um gatinho aqui desenhado. Aí minhas amigas, nossa, que vinho doce. Então, ai, desculpa, eu comprei porque era tão bonita essa garrafa. Então, tanto marketing quanto design tem esse poder de vender coisas que não prestam. Entendi. Tem que estar com um olhar atento. Mas eu vejo muito golpe na internet hoje, claro, de pessoas que vivem da autoimagem e que são muito boas em vender o serviço delas nas redes sociais. Sei lá, um dentista. O dentista que a rede social, ele é super simpático, ele é interessante, o consultório é bonito, tem lugar instagramável. A agenda é cheia. As pessoas vão uma vez e não voltam mais. Porque elas falam, era só no Instagram, aqui na vida real não valeu. Eu vi recentemente, eu não sei se era até questão de Ministério Público tá investigando, então essa questão da Virgínia, do que ela vende, né, e tal, né? Não falando que é um produto ruim, eu não entendo, não é do meu universo, né? Mas assim, questionando a questão dela colocar à venda. Mas eu vi o Lázaro, se não me engano, não sei se o nome dele é Lázaro Ramos também. Ele é um cara que foi consultor do Silvio Santos na Jequiti, trabalhou com o Silvio Santos na Jequiti e tal. Ele é um cara, pô, assim, da empresa fenomenal. E ele muito inteligente. Ele falou assim, cara, não tem como a Virgínia falar que vende 1 bilhão, sendo que essa empresa que ela falou que é a fornecedora dela não tem capacidade de fornecer para ela produtos para ela vender 1 bilhão. Eu conheço de empresa, não tem como. Então é mentira, eu teria que o número. É o golpe do restaurante que você falou lá atrás, que falou, tá sempre lotado, tá sempre lotado, tá sempre lotado. Ela fala, vende 10 milhões hoje, vende 10 bilhões hoje. O consumidor pensa o quê? Deve ser bom. Isso, e aí ele falou assim, não tem, eu conheço a empresa que produz. Ela não tem capacidade de produção para que a Virgínia venda 1 bilhão do produto. E aí tem reclamações do produto dela que não chega. Entendeu? Então, como que você vê isso nessa questão aí do... Porque assim, tá, tem a Virgínia ali por trás, não sobre a Virgínia em si, mas na questão de uma empresa dela, pô, que a Virgínia, assim, ela é uma máquina de venda. O que ela... Qualquer polêmica, ela abre uma live e no final da live, ela tá chorando, contando, depois no final da live ela vende uma caneta. Acabou. Vendeu tudo. Só que aí tem pessoas que reclamam, não chega, o produto dela não tá chegando, ou porque ainda precisa produzir mais para chegar, né? E as pessoas ainda continuam a Virgínia é um caso interessantíssimo, assim, de hoje em dia, sinal dos tempos, né? Eu não sou seguidora dela, nem fã dela, mas não tem como não deixar de admirar a capacidade que ela tem de estar em alta. A gente tá aqui falando de Virgínia, o jornal tá falando de Virgínia, você vai ligar um outro programa, tá falando de Virgínia. A gente tá o tempo todo acompanhando o que ela tá fazendo. Qual é essa fórmula de sucesso que ela conseguiu achar pra gente estar sempre interessado, pro Brasil tá sempre interessado no que ela faz. Muito boas estratégias de marketing. Uma menina novíssima, não deve ter nem 30 anos, e consegue manipular, consegue vender usando estratégias de marketing. Inflar os números dela é uma estratégia de marketing. Faz parecer um negócio muito melhor do que é. Associar a vida dela aos produtos dela é outra estratégia de marketing. Fala, olha como a família é linda, como a minha casa é linda, compra aqui meu creme hidratante, que você vai se sentir um pouco fazendo parte do meu universo. Funciona. Então, assim, ela usa de várias estratégias de marketing, algumas inescrupulosas, no caso, né? Porque quando ela vende, eu achei muito interessante, ela lançou um whey protein, que ela dizia que tinha muito mais proteína do que os outros whey protein. Então bombou no primeiro dia, todo mundo, nossa, o whey da Virgínia tem o dobro de proteína de todos os outros wheys do mercado, que loucura, nananã. Demorou poucos dias para que as pessoas percebessem que o quê? Ali atrás no rótulo vinha escrito: um scoop tem 35 gramas de proteína. Por quê? O scoop dela, o medidor, é o dobro do tamanho do medidor de um whey normal. Então, assim, não tem o dobro de proteína, tem o dobro de proteína porque tem o dobro da quantidade. Então, assim, estratégia de marketing inescrupulosa. É enganar o público. Isso é demais. Quem se interessa mais com o lucro do que com a ética
usa desse tipo de estratégia sem nenhum problema. Tá caindo os milhões sem problema nenhum. Quem usa desse tipo de estratégia fala, olha, estou ganhando aqui no jogo do tigrinho, estou jogando aqui, ó, ganhei 100, ganhei 20, ganhei 30. E é uma tela filmada. É, filmada. Ela ganhou os milhões, para ela tá ok. Então depende dos valores de cada um, de cada empresa, quais são as estratégias de marketing que você vai aplicar. Se você não tiver escrúpulos, não tiver pena de enganar os outros, as estratégias de marketing te levam longe. E você falou assim, quando você fala que tá bombando e tal, a gente deu alguns exemplos aqui, parece que as pessoas querem aquilo dali também, né? Eu cheguei a fazer isso, mas a pergunta vai ser como uma questão aparentemente fake, tá? Mas eu fiz isso de forma verdadeira, né? Tipo assim, cada cliente que eu entregava uma cartela de ovos no início, eu tirava uma foto com ele e marcava no Instagram. E, naturalmente as pessoas têm essa vaidade de ser marcadas e acabam repostando, né? Então as pessoas repostavam. Hoje eu não faço isso, eu acho que erradamente, porque é uma estratégia que dá certo, porque você mostrando a prova de que você tem clientes reais comprando seu produto, né? Com certeza. Então, né, pessoas reais. Então eu tirava uma foto e tal, e fiz muito isso. Então, muitas pessoas vieram, pô, que ovo manchinha esse que tá todo mundo comprando na cidade? Eu quero comprar também, né? Muitos ficaram, outros foram embora, porque às vezes olha, não é ovo e acha que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa, tá? Tem diferença. Mas, enfim, então deu certo, bacana. E aí, claro, surgiu boca a boca e tal, beleza, né? E 3 anos, então, né, estabilizamos como um produto, né, verdadeiro, assim, de qualidade e tal. Mas assim, tem essa parte também de você falar que tá bombando, que tá vendendo muito. E às vezes é um produto bom. Eu acredito no produto que eu vendo, né? Então vamos colocar, se eu ou qualquer pessoa que vende aí um produto, a pessoa vende, sei lá, Coca-Cola. A pessoa vende Coca-Cola, ela compra diretamente da Coca-Cola e tá ali. Gente, tudo bem que a Coca-Cola já é um produto que vende por si só, né? Então não sei se tem algum doce caseiro. Um doce, não sei. A pessoa faz cocada em casa, fala, gente, tá saindo muito aqui a cocada e tal, o bolo de pote, né? Que eu falo, já não tenho mais bolo aqui não. E já vendeu tudo, não sei o quê. E às vezes não vendeu nada. Entendeu? Sim. Mas é bom. Ela faz com o melhor produto, o açaí é o melhor, é com leite condensado moço, é o melhor morango, é um açaí bom demais. É válido? Ou não? Você acha que é antiético? Não, eu acho válido. Esse é válido. Eu acho válido. Não tá lesando ninguém, né? É uma chance das pessoas experimentarem o produto. Então, dizer que tá bombando sem tá bombando, eu acho super válido. Não tem problema. É uma estratégia para quem tá começando que vale sem problema. Desde que o produto realmente é bom e que a experiência que aquele cliente vai ter vai ser verdadeira com aquele produto que ele vai consumir. É subjetivo também se o seu produto é bom ou não, né? Vai depender do ponto de vista. Vai depender do gosto. Né? Mas eu acho que é válido esse tipo de estratégia se você não está enganando as pessoas, se você não está dizendo assim, eu faço com leite moça, uso os melhores ingredientes e você usa ingredientes baratos, você não está fazendo isso. Aí isso não seria enganar, né? Mas se dizer, gente, está vendendo muito, já acabou, sem problema. Acho que é inofensivo e é uma estratégia que pode funcionar. Sim, atrai, você mexe com essa vaidade das pessoas de quererem pertencer a algo. As pessoas não querem estar de fora de uma tendência de comportamento. Então, todo mundo em 3 rios está comprando esse ovo manchinha. Eu vou ficar de fora? Ah, não, eu quero ver qual que é desse daí. A pessoa compra uma vez e atesta ou não o seu produto. Mas é isso. Não dizendo que você usa ingredientes caros quando você usa ingredientes baratos. Falar que tá bombando, eu acho super válido. Já teve alguma campanha que você fez assim, que teve algum hater lá que escreveu alguma coisa negativa e você... Não. Respirou fundo e falou, pô, não tem nada disso não. Eu não cheguei nesse nível de fama de ter haters assumidos. Não, ele não sabe que foi você que fez, mas foi lá aquela campanha que fez uma sapataria e ela foi lá e botou alguma coisa que você fala, pensar. Caramba, foi eu que fiz, e não é nada disso. Mas eu acho que não. Não você ir lá, você não vai lá, mas que você respirou fundo. Eu acho que não que eu me lembre, não. Tem cliente que às vezes não entende o conceito, ou que esperava muito do
que você fez, mas ele não entendeu, não agiu da forma que você orientou, ou às vezes por questão mesmo de não ter muita intimidade com as câmeras, ou sei lá, ou de manifestar aquilo, posicionar aquilo e achar que a sua campanha não deu resultado? Sim, o que acontece às vezes é das pessoas quererem resultado num tempo curto. E esse marketing, esse posicionamento é uma construção que vai acontecendo ao longo de um tempo, sabe? Não é uma campanha arrasadora que vai mudar o faturamento da sua empresa, não é. Então já teve cliente chegar, ai Nina, poxa, a gente não sentiu aumento aqui nas vendas. Eu falei, poxa, mas a gente começou tem 1 mês e meio. Não é assim. Não vai ter resultado em 1 mês e meio. É uma construção. O brand é a construção. Estar presente no imaginário das pessoas. De quando as pessoas pensarem numa sapataria, pensarem na sua sapataria, é uma construção, não é uma campanha, nenhuma foto, nenhum vídeo bom. Inclusive porque é impossível a gente só fazer campanhas incríveis, arrasadoras. Umas são arrasadoras, outras são um pouco menos, mas você vai construindo ali com a intenção de estar presente na cabeça das pessoas. Quando alguém fala, qual é a marca de ovo aqui da cidade? Manchinha. Então isso é uma coisa que não é do dia pra noite. Entendi, leva um tempo, né? Leva um tempo. Tem cliente que precisa entender que esse timing é um investimento, é uma construção. Só que é uma construção que não volta atrás. Então uma vez que você vai se consolidando como uma marca presente na cabeça das pessoas daquele segmento, é muito difícil voltar. A não ser que você faça uma besteira muito grande. Mas quando você se torna uma autoridade no seu segmento, aquilo é só pra cima. Então eu acredito... Independente de concorrência? Independente de concorrência. Independente de concorrência, com certeza. Bacana. Quando chega uma concorrência, todo mundo se reajusta ali, chegou um concorrente, a gente dá uma ajustadinha na trajetória, mas independente de concorrência, com certeza. Vamos agora um pouco pra Nina, assim. É a Nina. Seu nome é Nina mesmo? É Nina? É Nina. É? Bacana. Então, pra galera que te segue, né? Pra quem já são suas clientes, amigas, não sei, né? Pra entrar um pouco mais, assim, vamos dizer assim, na intimidade da Nina. Pra conhecer a Nina. A Nina, né? A Nina, né? Você que mexe aí com tantas... Faz essa questão do marketing, a importância das cores, né? Se você pudesse ser uma cor, então, qual que você seria? Por que você seria? Qual é a cor que você gosta e te representa? Eu devia falar rosa e vermelho, que são as cores da minha empresa, né? Eu gosto dessa combinação de rosa e vermelho, mas se eu tivesse que ser uma cor, eu escolheria verde. Porque eu sou apaixonada pela natureza, muito. Então, verde é uma cor que é a cor da natureza pra mim, das folhas, da grama, do mato. Eu gosto muito de verde. Então, verde é uma cor que eu amo. Não, é muito assim, por causa do Power Ranger verde, entendeu? É muito assim. A minha Power Ranger era rosa. Mas verde. Bacana. E essa é uma pergunta que meus filhos sempre me fazem, tá? Meus filhos pequenos, qual a sua cor preferida? Eu sempre falo verde, sempre. E a cor deles preferida? Tem? Você já sabe? Eles já sabem qual é a cor preferida? Aquela cor que é a roupa que você gosta? Que você eu acho que vai variando. Ou é a cor da mãe? A mãe compra verde e bota no filho. Ficou lindo de verde. A Amora, como é uma menininha de 5 anos, ela vai dizer que rosa, lilás, roxo são as cores preferidas dela, né? Mas o Pedro varia, assim. Mas eles vão variando, gostam de várias. Bacana. Estilo de música favorito, né? Assim, eu tô vendo você aqui, cheia de tatuagem, gosta de tatuagem. Será que você iria chutar? Eu não sei, a gente vai muito pra essa coisa como é que é o nome dela? Do rock, né? Como é que é o nome daquela... aquela cantora de rock, a Pink? Como é que é o nome dela, gente? Teve até a voz dela no Mortal Kombat, criticaram bastante ela, aquela... Pô, fugiu a música dela aqui agora. Mas você ia chutar rock? Eu ia chutar rock, a tatuagem, a camisa, né? A manga da camisa dobrada, estampa, bastante estampa, assim. Então, é comum que as pessoas presumam, a partir das minhas tatuagens, que eu sou do rock. Mas eu tenho uma notícia pra você, eu não sou do rock. É mesmo? Eu sou do rap e do hip hop. Então tá tendo rap e do hip hop. Mas eu gosto muito de música, eu gosto muito de MPB, eu ouço muito MPB também, foi assim que eu fui criada, ouvindo Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque, etc. Mas depois, na vida adulta, assim, desde adolescente, quando eu mudei pro Rio, eu caí no mundo do hip hop, antes de bombar, antes de estourar, quando era uma cultura underground ainda, as rodas e as rinhas de rap, lá no Rio, que eu frequentava na rap lá no Rio? Com certeza. Porque parece que é uma coisa mais de São Paulo, Baixada Santista e tal. Não, o Rio tem uma cena de rap
muito forte também, não é só de São Paulo. Na época que eu mudei pro Rio, tinha essa rixa rap carioca e rap paulista, né? O São Paulo tem uma tradição maior por causa dos Racionais, de OG, várias pessoas lendárias, mas no Rio a gente tem muito, com Marcelo D2, com um monte de gente. No Rio a gente tinha muita batalha na Lapa, então eu frequentava muita batalha de MC. Tinha uma batalha famosíssima que era a Batalha do Real. Todo mundo dava R$1, os MCs batalhavam e quem sobrevivesse no final ganhava aquele monte de R$1 e tal. Se eu não me engano, são debaixo das pontes, assim? Tem na Lapa, né? Que tem os arcos da Lapa, mas acontece em vários lugares diferentes. Pô, esse a galera não leva pro coração, não? Querendo saber porque, cara, é tanta coisa pesada. Rola muita humilhação ali, que é a uma ofensa só na hora da disputa da batalha. Não leva pro coração, não rola um fight depois, não 5 minutinhos ali pra resolver. Eventualmente pode ter uma treta ou outra, mas a ofensa é ali só na hora da batalha. A ofensa é profissional. A ofensa é impessoal, é só na hora do palco ali mesmo. E eu gosto muito assim de filmes que tem aquelas batalhas só que de dança. Também é legal. Aquilo ali eu acho muito da hora, muito maneiro. O hip hop é uma junção dessas culturas, do rap, do break dance e do DJ, né? Então, assim, tem o DJ, tem o break e tem o rap. Tudo isso faz parte da cultura hip hop. E eu amo hip hop gringo também. Drake, Kanye West, Lil Wayne, Eminem. Pô, o Eminem lendário. Outro dia vi um documentário do Eminem muito legal. Documentário sobre os fãs fervorosos de Eminem. Então, assim, eu gosto de muita coisa de música, mas se eu tivesse que escolher um, seria rap. E você é boa no rap? Você ia pra batalha? Não. Você ia pra batalha? Se eu decidir pra fazer uma batalha agora aqui, da Mora Band, do Brand, não vai rolar? Não. Se botasse uma arma na minha cabeça, ia sair alguma coisa, mas assim, não. E quem que você é fã no rap? É o D2? Eu gosto do D2. Porque o D2 é mais das antigas, né? Tem uma galera nova aí que é mais São Paulo. Você gosta de Racionais. Eu gosto muito de Racionais. Eu ouço bastante Racionais MCs ainda. E hoje em dia tem uma leva. Projota aí, você gosta? É mais já ouvi muito Projota no começo da carreira. Hoje em dia ele tá um pouco assim... Não faz um estilo que eu gosto tanto. Mas hoje em dia a gente tem uma safra novíssima de mulheres rappers maravilhosas. Então tem a Ebony, tem a Júlia Costa, tem a Duquesa, a Flora Matos. Eu tô viajando aqui. A Flora Matos que é modelo, que é qualquer... Então eu ouço bastante Tasha e Tracy, que são duas irmãs gêmeas de pai africano, que são de São Paulo. Uma música que te representa, um rap, que você escuta e te dá energia, joga sua vibe lá em cima. Tem esse rap que você escuta no carro, pra sair de casa? Qualquer uma do Kanye West, do Drake, do Lil Wayne, do Eminem, Racionais. Foi internacional que ela falou aqui. Não, Racionais, Flora Matos, Felipe Ret, eu gosto do Felipe Ret. Só fala uma aí. Ou canta um refrão que você fala assim, querência. Meu Deus. Mas não sei se você não aperta seus clientes lá pra poder falar, velho. Estou aqui mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, sob a mira de uma HK, metralhadora alemã ou de Israel, estilhaça ladrão que nem papel. Que isso, gente, ó. Clássicos do rap nacional. O que você me pode fazer, Manchinha? É um forte, hein? Esse tá Racionais, mas é isso. Mas assim, o rap é uma cultura que me move. O rap, assim, você acha até que as pessoas, pra ouvirem, porque fala muito sobre o que é verdade, a realidade, o dia a dia. Inicialmente fala muito isso, sobre a realidade, o dia a dia das pessoas que são batalhadoras e trabalhadoras, que não têm a vida fácil, que não nasceram herdeiras, que têm que lutar muito para chegar em algum lugar com a arte, que são marginalizadas, que são vistas como bandidos muitas vezes sem ser, né? O rap bom é um rap que fala da realidade daquela pessoa. Então tem uns rappers novinhos que falam de armas e crimes e tudo, nunca nem chegaram próximas disso. Então não é glamourizar quem fala de arma e de criminalidade de jeito nenhum, mas é o valor da verdade da pessoa. Se aquela é a verdade da pessoa, aquele artista tá apto para falar sobre ela. Então é isso, assim, é sobre verdade. E representa muito você, tudo que você vem falando aqui é muito sobre você, sobre verdade, sobre autenticidade, sobre ética, sobre coisas que você não abre palavra, conduta, entendeu? Ter o seu proceder, ter a sua ética, assim,
seguir no que você acredita, sabe? É uma coisa que eu valorizo com certeza. Num mundo hoje em dia tão de aparências, onde as pessoas são muito, muito mais preocupadas em parecer do que em ser, eu acho que é muito mais importante a gente se preocupar em ser do que parecer, né? Você que está nessa área do marketing, do branding, você consegue ver numa campanha, você fala assim, isso aqui é mentira. É mentira. Isso é mentira. Essa pessoa tá falando aqui pelo jeito que tá falando ali naquela campanha, naquela você fala, isso é mentira. Muitas vezes eu vejo que sim, eu não vejo verdade. Sim. Consigo ver as estratégias que estão sendo usadas para manipular uma narrativa, né? Vou nem dar exemplos para não ficar polêmica. Mas não dá pra ver. Quem trabalha na área, e principalmente numa cidade menor como nós estamos, e a gente conhece as pessoas ao vivo, e a gente conhece as empresas de perto, fica mais fácil ainda identificar. Fala, ixi, golpe fácil. Golpe tá aí, quem quer? Churrasco argentino ou churrasco brasileiro? Brasileiro. 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 E tem alguma comida argentina que você gosta de falar? Nossa, aqui esse é top. Cara, tem uma coisa que eu acho muito top do churrasco argentino, que são as morcichas, que são umas bolsinhas de sangue, que são tipo chouriço daqui. Não, eu gosto de chouriço, é chouriço. Então, é o chouriço que tem muito lá, assim, nos churrascos. Que é uma bolsinha de sangue. O chouriço nada mais é do que uma bolsinha de sangue e gordura ali. Mas mal o chouriço já, ser sangue. Aí, mas lá é o quê? Mais mal passado? Não, é bem passado. É bem passado. No churrasco lá tem alguns órgãos assim, miúdos, rins, umas coisas diferentes que eles fazem, são boas. Fazem. Fica bom? Fica bom. Chimichurri, né? Que é o vinagrete deles é a salsa crioula, e o chimichurri, que é aquela marinadinha de ervas que combina muito bem com a carne. Lá em casa o chefe faz um campeão. Né? Isso aí tá certo. Se você pudesse, então, já que você falou que ele, né, é um chefe de cozinha, então vamos falar aqui de cozinha, de jantar. Tenho feito essa pergunta aqui para o pessoal. Se você pudesse jantar com uma pessoa, qualquer pessoa, ter um jantar, se Deus te desse apenas um jantar, se você poder jantar com alguém, uma pessoa, viva ou morta? Uma só pessoa? Uma pessoa, quem seria e por quê? Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Viva ou morta, qualquer pessoa, você vai ter uma oportunidade. Tá, já sei. Rita Lee. Rita Lee? Eu sou muito fã da Rita. Eu fiz essa tatuagem na mão aqui, que é igual a tatuagem que ela tinha na mão. E eu sou muito fã da Rita, muito fã. Eu gosto de rock também, tá? Não desgosto, não. E ela foi a nossa primeira grande rockstar mulher, assim, desde os anos 60 com os Mutantes até o fim da vida. Uma grande brasileira, assim, que nos deixou há poucos anos. Seria com a Rita. Difícil, mas... com certeza. Imaginando o Mano Brown assistindo aqui o podcast, ela fala, eu sou do rap, e sobre o olhar atento de um vigia. Quem você pudesse jantar uma vez? Rita Lee. Mas porque só pode ouvir. Aí, Mano Brown, tá vendo, Mano Brown? Você tá vendo, Mano Brown? Vou te falar uma coisa polêmica. Viu, Marcel D2? Se você me perguntar, é porque você perguntou um jantar, mas se você me perguntasse assim, uma pessoa... que me faria pensar em deixar meu marido, Mano Brown estaria lá no top, tá? Meu marido sabe, inclusive. Ele já sabe. Aí é bom. Quando já sabe, é bom. E você sabe que o Mano Brown tem um podcast maravilhoso. Ele é um grande entrevistador, chama Mano a Mano, já tá na 3ª temporada. Já passaram por lá ex-presidentes, grandes cantores. O Péricles foi na semana passada, foi um grande episódio. Gabi Amarantos, assim, te recomendo como podcaster ouvir o Mano a Mano, que é o grande podcast do Mano Brown. É um dos melhores podcasts do Brasil atualmente. É maneiro, ele é um cara muito respeitado e temido também, não sei porque os outros sempre falam muito, é o Mano Brown, se mete. Mano Brown não é Mano Brown. Ele fez uma trollagem com o Danilo Gentili que ele ficou branco, né? O Danilo Gentili fez uma pergunta pra ele no The Noite e ele já tava combinado com a produção. Ele levantou e falou, qual é, irmão? Que pergunta foi essa? Não sei o que, eu não tô te entendendo. Não, que isso, peraí. É tudo personagem hoje em dia. Ele é só cara de mal e uma voz muito grossa que intimida, né? Mas ele é um cara muito sensível, muito estudioso de história, muito interessado em história,
história da humanidade, história da África, história das religiões. Ele gosta muito de estudar a história das religiões. É um cara que não é aquilo que parece. E eu fiquei muito impressionada de descobrir assistindo o quanto ele é um incrível entrevistador, assim. É muito bom. O Whindersson Nunes é um episódio maravilhoso do Mano a Mano também. Pô, eu gosto muito de assistir. Muito bom, vale a pena. Mano a Mano. Minha amiga, então eu acho que é isso, Nina. Ai, adorei. Você acha que eu perguntei tudo? Faltou alguma coisa que você quiser falar? O seu arroba, enquanto a gente estava falando aqui, ele já foi passando ali, tá bom? O seu arroba, mas fala pra gente aqui, porque a produção vai brigar comigo, porque eu sempre falo que vou botar no Spotify, aí eu ainda não coloquei, porque é para as pessoas ouvirem, né? Você falando, entendeu? Tô falando baixo aqui porque vai me cobrar de novo. E você só fala que vai botar no Spotify e tal. E porque tá passando, mas pra galera que tá vendo e pra galera que vai ouvir, qual que é o seu arroba? Meu arroba é Nina Brasil R, o meu pessoal, e o Amora Branding é @Amora Branding. Lá você consegue acompanhar os trabalhos que a gente anda fazendo, as campanhas, as filmagens. Eu posto bastante nos stories o dia a dia, assim, com os clientes, então é bem bacana acompanhar. Tem bastante colega profissional que trabalha nessa área que me segue lá, e aí a gente consegue ter uma troca interessante. E o meu pessoal também tá aí para ser visto, porque hoje em dia essas coisas são misturadas, né? E é isso, foi um prazer, amei o papo. Fala o zap. Zap 24 988 72 7394. Você pode deixar na descrição lá também do episódio, né? Mas é isso, gente. Apareceu a minha agenda tá fechada nesse momento para agenciamento completo, mas a gente tem pacotes avulsos de vídeos e de fotos, de assessoria, que eu ainda vendo, que eu consigo atender. Então, mesmo que eu não consiga fazer o pacote completo, a gente consegue fornecer serviços que podem fazer a diferença na sua página, no seu posicionamento, no seu conteúdo. Então, manda uma mensagem que a gente troca essa ideia aí com o maior prazer. E ela responde super rápido, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá? Obrigado mais uma vez, tá? Por você ter aceitado o convite desde o início. Eu já fiquei fã da Nina desde o início, quando você trouxe seu trabalho aqui, né? Por isso que eu fiz questão de que as pessoas tivessem essa experiência também, tá bom? Obrigada. Obrigado pela sua paciência aqui, né? Nos bastidores. Imagina. Tá? E, desejo o maior sucesso do mundo pra você. Sucesso, parabéns como pessoa, como profissional, como mãe. Né? Obrigada. É incrível. Obrigado por essa troca aqui. Obrigada a você, foi um prazer. Desejo muito sucesso pro podcast também. E tamo junto, que precisar, estamos aí. Boa. Até a próxima. Boa. Gente, então é isso aí. Fiquem todos com Deus, tá bom? Gostou desse episódio? Não gostou também? Se inscreve no canal, dá o seu like, deixa aqui no que você acha que a gente precisa melhorar, porque a gente tá aqui crescendo todos os dias, tá bom? Cada podcast que você olhar aí, você vai ver que tem uma melhora, né? Ou tem alguma coisa que a gente falhou, mas que precisa melhorar. A gente tá aqui, a Nina viu o quanto a gente tá tentando, né, melhorar aqui a cada dia, tá? Então, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, porque o que a Nina falou que faz muito sentido para você que é empresário, para você que é empreendedor e para você também como pessoa, porque tem um livro que fica ali em cima, todos somos uma marca, né, Nina? Todos somos uma marca. Sim. Não é? E o brand você pode aplicar também como pessoa. Para sua marca pessoal, com não certeza. É? Tem isso também. Você presta esse serviço, voltando aqui um pouquinho antes de se despedir, Sim. como marca pessoal, Sim, porque às vezes a pessoa não tem noção disso, até para ela chegar para procurar um trabalho, um emprego. Então a sua marca pessoal, com verdade, porque você vai entender a verdade daquela pessoa, conversando, e você consegue dar dicas ali para que ela se apresente melhor? Forneço esse serviço e tem clientes que são marcas pessoais, que são pessoas físicas, né? É importante sim, hoje em dia. Bacana. Tem, com certeza. Hoje em dia é importante estar presente e ter o controle da sua marca pessoal, da narrativa da sua marca pessoal, sempre com verdade, com ética, com certeza. Então, o que a Nina passou aqui do Instagram dela pessoal e do Instagram profissional vai se completar muito ali. Com certeza. Né? Estamos alinhadas. Pessoa jurídica, pessoa física, com certeza. CPF, CNPJ tá super alinhado. Totalmente. Bacana. Totalmente. Então vale muito a pena você ficar alinhado também, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, tá bom? Pela sua audiência. Então já compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aí, tá bom? Deixa a sua crítica construtiva, a gente tá aprendendo todos os dias. Muito obrigado a você, mais uma vez, que é o nosso patrocinador aqui, você é empreendedor, tá bom? Muito obrigado
obrigado ao Cris, a Ciclomotos, muito obrigado a Consuelo, a Morada Lanches, muito obrigado ao Cezinha do Açougue Dois Irmãos, muito obrigado Maite Dari, fotografia, também já esteve com a gente aqui, tá bom? O Cezinha só não esteve aqui por causa de vergonha, ficou com vergonha, mas a esposa dele já esteve aqui também, a Anne Serpa, maquiadora, tem um episódio top com ela aqui também, tá? Tivemos aqui também o Flávio, ainda não esteve aqui, ele desmarcou aqui, mas foi por um bom motivo, a TEF Contabilidade, tá? Muito obrigado também, valeu. Muito obrigado ao seu Osmar do Tijotelha, tem também aqui um episódio com o seu Osmar, cara, que história incrível, tá? E tem mais alguém aí, o Manchinha, né? O Manchinha, os Olos Manchinha também aí, muito obrigado. Esqueci de ninguém não, produção? Já contou isso, esqueci de ninguém, tá tudo certo. Então, muito obrigado, até o próximo episódio, tá? E vai lá no nosso Instagram, @ManchinhaCast, vai ter, amanhã já vai ter cortes aí da Nina aqui pra você, tá bom? E vários cortes a gente vai lançando durante aí o passar do tempo, tá ok? Beleza? Então, um grande abraço, muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus abençoe sua vida, valeu!